As pessoas são afetadas pelo mundo à sua volta, pelos estímulos à sua volta e reagem, percebem e reagem a esses estímulos. Se a psicologia serve para demarcar diagnósticos, né? Para estabelecer o que é normal e o que não é, por outro lado, a psicologia também, não só no Brasil, mas mundialmente falando, tem feito muito para desconstruir isso. O trabalho do psicólogo, ele necessariamente deverá envolver a potência da pessoa a se relacionar com o seu mundo externo, seja ele o seu mundo do trabalho, seja ele o seu mundo das relações pessoais, íntimas, amorosas, amistosas, enfim. Então, o trabalho do psicólogo sempre envolverá essa relação com o externo e a capacidade de transformação desse sujeito, da sua história que há de vir, né? E de compreensão da sua história pela qual ele passou. No sistema prisional, são poucos os psicólogos que atuam aqui em Santa Catarina. Os dados que se tem são muito baixos. E por várias questões, mas aqui em Florianópolis, eu percebo que a segurança é o principal. Né? Quando a gente fala em sistema prisional, a segurança é sempre o principal. Então, educação, saúde, assistência, isso fica um pouco mais deixado de lado, de certa forma, né? Esse espaço da clínica, né? Esse espaço onde o sujeito tem autorização para falar de como ele se sente, como ele vê as coisas, como ele é afetado pelas coisas do seu cotidiano. E o psicólogo tem a função de acolher, independente do discurso, por mais sofrido, por mais absurdo, por mais incoerente e inconsequente. Eu acho que é na clínica onde esse sujeito se revela. O psicólogo muitas vezes é conhecido por trabalhar nessas atividades tradicionais, como seleção de pessoal, treinamento, avaliação de desempenho. Mas é verdade que ao longo desse tempo muita coisa se produziu, muito conhecimento foi produzido e as possibilidades de atuação ampliaram-se muito. Quando a gente se apresenta enquanto psicóloga, dificilmente as pessoas imaginam que a gente ocupa esses lugares, seja no sistema prisional, seja na Polícia Civil. Aqui em Santa Catarina a gente tem uma peculiaridade que é justamente existir o cargo de psicóloga na Polícia Civil do Estado, né? E é um cargo híbrido, né? Que é psicóloga policial ainda, né? E é só nesse estado que temos em torno de 80 profissionais pelo estado. A maioria dessas profissionais estão lotadas em delegacias de proteção à criança, ao adolescente, à mulher e ao idoso. É um trabalho que é muitas vezes bastante duro, né? E ainda pouco conhecido pela maior parte da população como um campo de trabalho, né, da psicologia. Eu vejo como um processo de construção e modificação do sujeito, respeitando sempre, né, a sua particularidade, a sua subjetividade. Acredito que a profissão do psicólogo ela tem sido uma profissão em ascensão, que vai ser cada vez mais olhada por uma sociedade como um profissional super importante para estar em todas as instâncias, porque acima de tudo ele trabalha com respeito, e o respeito é tudo que a sociedade precisa hoje.
psicologia boa, psicologia compromissada, que é o que a gente busca, né? E a gente defende, não só aqui no Conselho, mas desde a formação, ela tem um potencial gigantesco para produzir mudanças, né? Para produzir algo que efetivamente signifique os lugares das pessoas no mundo. Eu vejo, né, a psicologia como tendo crescido de importância no estado de Santa Catarina, o psicólogo ocupando espaços importantes, principalmente o espaço político, né, de qualificação da profissional e de discussão das questões importantes, questões éticas e políticas importantes para a sociedade. Eu vejo a psicologia contribuindo muito nas políticas de álcool e drogas, nas políticas de proteção da criança e do adolescente, principalmente também nas políticas de pessoas vítimas de violência sexual. Essas pessoas têm o seu futuro negado via de regra, né? A psicologia bem feita nesse ambiente, ela é capaz de produzir, de ressignificar esse futuro, as possibilidades de vir a ser. As pessoas tinham uma concepção da clínica como algo extremamente elitizado para poucas pessoas. Hoje não. Hoje a clínica está inclusive nas clínicas escolas, o que marca que a psicologia hoje está muito difundida, dimensionada, está em todos os lugares e principalmente acessando lugares que antes não acessava. Então o trabalho ali dentro ele é voltado para os presos, porque era no presídio masculino. Então era voltado na escuta e acolhimento dos presos, daquele sofrimento de uma pessoa que está em privação de liberdade. Porque estar em privação de liberdade é algo que desmantela assim, o ego, né, do sujeito. Consigo perceber que a psicologia pode contribuir muito nessa instituição também para os agentes prisionais, para a própria gestão, que também sofrem muito por estar ali, porque de certa forma eles ficam em privação de liberdade, né, 24 horas ali dentro. Então é algo que a psicologia pode contribuir muito e eu acho que vai crescer muito ainda. A psicologia dentro do CREAS atua de modo interdisciplinar, junto com o serviço social, com as assistentes sociais, buscando compreender esses fenômenos que impactam na vida das pessoas, tentando compreender as situações por que essas famílias passam, porque aí a política do SUAS ela atende família. Novas áreas surgiram, né? Psicologia comunitária, psicologia do esporte, outros campos de atuação, saúde pública. Eu acho que o que foi acontecendo foi como em todo o Brasil, né? Com essa ampliação, com essa mudança de visão de uma psicologia comprometida socialmente. Não mais só com áreas de atuação, mas com campos de atuação. Aumentou significativamente a repercussão do trabalho do psicólogo, a ampliação das áreas onde a gente tem atuado. E de uma maneira geral, eu acho que as práticas psicológicas ganharam um reconhecimento muito maior, né, nesse tempo da nossa história. Ainda existe muito desconhecimento social sobre o que é o trabalho do psicólogo. Ainda também existe uma confusão de práticas, vamos dizer assim, né, do que é uma prática psicológica propriamente dita e do que são outras práticas que, embora possam até contribuir socialmente, mas que não têm a ver com os fundamentos da psicologia. Então, me parece que isso ainda é uma tarefa a ser desenvolvida, a ser desempenhada, né, pelo Conselho, pelos psicólogos como um todo. Me encanta da psicologia e continua me encantando até hoje. Toda essa transformação pela qual ela vem passando e todas as possibilidades de novas áreas de atuação que a gente vem agregando em função disso.
E mesmo na academia, assim, seguido a gente tem que estar ajustando o projeto pedagógico, porque novas áreas de atuação vêm surgindo, novas possibilidades de atuação profissional vêm surgindo. Então acho que isso que é o encantador. Eu penso que a psicologia ela tem um papel bem importante na relação do estudante no meio universitário, porque ela é uma possibilidade de acolhimento, de apoio, de suporte. A gente pensa que as barreiras, elas não são só barreiras arquitetônicas, embora também sejam, mas principalmente as barreiras atitudinais, os mitos, os preconceitos, o processo de discriminação histórico das pessoas com deficiência. O nosso foco, ele sai cada vez mais de uma perspectiva mais do indivíduo para trabalhar numa perspectiva das políticas públicas. A psicologia no SUS, a psicologia na atenção básica também se refaz e se consolida, então, como uma prática multiprofissional, uma prática social, né? Tem coisas que a gente percebe, por exemplo, de às vezes não haver um diálogo dentro de casa, se a gente for colocar das rodas de familiares, de a gente ver pais e filhos conversando aqui coisas que eles não têm coragem de expor sozinhos dentro de casa nas suas intimidades, né? De se sentirem mais confortáveis de estar conversando na nossa presença. Isso é muito legal. Tinha gente que frequentava aqui a DEC que não falava, que não abria a boca, que simplesmente vinha aqui, sentava e ficava no canto, assim, né? E depois com esse processo todo que começa a se abrir conosco a conversar. Sim, mas acho que tem uma junção de duas coisas aí. Uma é um acolhimento, né, do pessoal da psicologia. E as pessoas estão chegando cada vez mais jovens. E a outra coisa é a acolhida institucional. Então aqui acho que junta essas duas coisas. A gente saiu um pouco da psicologia mais elitista ou uma psicologia mais para loucos, né? E a gente chegou na sociedade. Então acho que foi o grande ganho da psicologia, o grande ganho da psicologia catarinense. Foi um processo muito interessante essa constituição do CRPD Santa Catarina, porque foi um movimento ligado a movimentos sociais mais amplos, né? Então, a gente tinha na época, início dos anos 90, toda uma questão da luta antimanicomial que estava se organizando naquele momento, ou seja, de uma nova proposta de desconstrução daquele modelo hospitalocêntrico, daquele modelo centrado somente numa assistência psiquiátrica em hospitais, né? E a ideia, então, a luta naquele momento era por uma ampliação do olhar sobre o fenômeno da loucura e uma ampliação das formas de atuação nessa questão do sofrimento psíquico. Se hoje nós temos como os maiores empregadores de psicólogos e psicólogas do Brasil, e Santa Catarina não é diferente. O SUS e o SUAS é porque muita gente lutou por isso, né? Na verdade, não é por geração espontânea que os psicólogos eles vão parar nas políticas públicas. Muita gente lutou por isso e não tenho a menor dúvida de afirmar. Muita gente de Santa Catarina lutou por isso. Na verdade, no cenário nacional, Santa Catarina sempre teve um protagonismo político que sempre foi
de muita importância para nós, né? Atualmente, o Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, ele é o 6º maior conselho do Brasil e com uma grande representatividade nacional e que levam as demandas do Estado e da psicologia brasileira para as reuniões nacionais, para os GTs nacionais, para a construção da política nacional do sistema conselhos. Em 2016, passa a ser subsede justamente com o objetivo de aproximar o Conselho das regiões, tanto administrativa como também nos aspectos da orientação e fiscalização. E nesse intuito, a gente cria esses espaços justamente para estar próximos das realidades da psicologia nos diversos cantos do nosso estado. Então, estar próximo dessa parte do estado, que é o oeste de Santa Catarina, é trazer para o Conselho toda uma construção de lutas, de resistências e também de participação popular. Eu vejo um grande esforço do CRP e a regionalização, eu acho que foi uma das grandes sacadas aí, grandes investimentos do CRP. A gente está hoje aqui na subsede aqui em Criciúma, que é um grande ganho para a nossa região sul. Então, eu acho que o CRP também acompanhou as mudanças da psicologia, né? Hoje nós temos a psicologia muito mais presente, né? Tanto na comunidade, na vida das pessoas, quanto profissão. Mas porque eu penso que o Conselho saiu de um espaço de casa e foi ao encontro, né? E eu acho que isso é a nossa função enquanto psicólogos, muitas vezes, né? Sair e ir ao encontro das pessoas, né? A década de 80 era a década que explodia no Brasil o desejo de democracia, era o desejo de movimentar-se, era o desejo de participar. Esse era o fermento. Todos queriam, de alguma forma, se organizar para que pudesse realmente construir com a sociedade democrática nesse país. Era um outro jeito de construir a realidade. E essa energia operativa despertava em nós até por um compromisso ético que nós também nos mobilizássemos. Em 92, houve então o desmembramento de Santa Catarina, né? Santa Catarina ganhou um conselho regional, que foi aí o 12º, né? O 012. Nós estávamos numa época, né, na década de 90, numa época de muitas conquistas de direitos humanos, que iniciou assim com a luta antimanicomial. A gente também precisa estar debruçada sobre essa questão de gênero, né? Sobre a questão das mulheres na psicologia e de que forma isso impacta no exercício da nossa profissão. Então, sendo a psicologia uma profissão que é majoritariamente exercida por mulheres, isso traz algumas cargas, né? No sentido de, talvez, desvalorização da profissão. A maioria das atividades coletivas propostas no SUS são mulheres que participam. E a gente também precisa ter um olhar crítico sobre isso, né? Para acabar não reproduzindo outros preconceitos, reproduzindo outras violências de gênero, né? E
contribuir para a autonomia dessas mulheres, né? Eu enxergo muito e é maravilhoso pela experiência aqui na instituição, é que a maioria das pessoas que vêm da psicologia para trabalhar conosco tem uma energia muito forte, né? E são pessoas que estão vindo com um cunho muito transformador. Um outro desafio colocado, então, é do trabalho relacionadamente aos movimentos sociais. Então nós temos hoje muitos movimentos organizados querentes, dizendo ao Estado, dizendo à organização social de que políticas públicas novas precisam ser organizadas para demandas novas. O compromisso social da psicologia é o compromisso de desenvolver uma prática psicológica que potencialize as pessoas a serem seres sociais e interferidoras na sua vida, nas relações da sua vida. Isso é compromisso social da psicologia. E assim, a minha história ela mudou muito a partir da inserção da psicologia na minha vida. Isso é muito fato. Assim. O que nós queremos é isso, que o psicólogo tenha consciência, uma consciência política, uma consciência social, né? Para que ele possa ser um protagonista das transformações. Eu penso que é muito importante e fundamental a psicologia para colocar questões importantes para que a sociedade pense que rumo está tomando. No vínculo, na possibilidade de convívio humano, que eu acho que é a grande questão, né? A psicologia, eu acho que ela vai trabalhar mais no plano da prevenção do que na intervenção no futuro. Eu acredito que nesses primeiros 25 anos, digamos que aqui do CRP 12, né, eu acho que se trabalhou muito com mostrarmos para que viemos. E acho que a partir dos próximos 25 anos, eu acho que vamos estar quebrando preconceitos. Espero que o Conselho Regional de Psicologia, hoje representado na sua sede aqui em Florianópolis e já 3 subsedes na região norte, na região sul, na região oeste, possa estar cada vez mais próximo do psicólogo e da psicóloga e que a gente possa, por meio dessa interlocução, dessa proximidade, construir cada vez mais uma psicologia para todos e todas, com compromisso ético, político e profissional. Eu vejo o Conselho Regional de Psicologia em construção. Né? Em Santa Catarina eu vejo ele em construção. E a gente tem que pensar nesses psicólogos que estão lá também, né? Não só aqui, mas que estão lá. Que estão no extremo oeste, que estão na região sul, na região norte, enfim, né? Além. E eu acho que esse é um grande desafio. Tu poder se sentir parte de um Conselho Regional de Psicologia, mas se sentir parte da tua própria profissão, né? Tu se identificar com ela. Esse momento do acirramento das contradições sociais, ele vai ter uma posição bastante importante, né? Porque as contradições sociais, elas estão dentro da categoria dos psicólogos também. A psicologia, ela assumiu uma postura de protagonista em uma série de questões sociais de extrema importância. Saúde mental, na saúde mental, por exemplo, a psicologia tem um papel super importante no Brasil inteiro. Nas questões relativas às crianças e adolescentes também. A defesa da democracia, né, certamente vai ser um dos campos onde a gente vai se fortalecer como profissão. Que um dia, esses quase 300 mil psicólogos no Brasil, eles possam de fato reconhecer que a nossa profissão ela não pode ser dissociada de uma luta em prol dos direitos humanos, de uma luta em prol da transformação da desigualdade e que a psicologia ela seja de fato um belo instrumento de transformação. E é uma luta, né, que as psicólogas, a profissão, o conselho tem de tentar mostrar aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente pode contribuir.
né? Porque nós podemos.